Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre. Vamos iniciar nossa aula 3 da disciplina Introdução à Educação à Distância e ao Ambiente Virtual de Aprendizado, o AVA. Essa é a aula 3. Bom, conteúdo da aula, vamos falar do ajuste de datas da atividade no AVA, vamos falar sobre aula síncrona no dia 25 do 3, previsto no nosso cronograma. Falar sobre o formulário do censo dos alunos, tá bom? Que está lá no AVA para vocês preencherem. Vamos fazer uma revisão rapidinha aqui da aula 2 e falar sobre o material obrigatório da aula 3. Bom, primeiro dos ajustes de data. Pessoal, atenção que alguns alunos estão chegando na segunda semana ou na terceira semana que nós estamos iniciando agora. E aí tem as atividades da primeira semana, a segunda semana e da terceira semana que ficaram ajustadas para o dia 26 do 3, tá bom? A partir da quarta semana, então, temos uma semana para cada atividade e as atividades sempre se encerrarão no domingo. Já mostro isso aqui lá no AVA para vocês, tá bom? Bom, o material obrigatório da nossa aula 3, o livro-texto bem lá do AVA, né, o mesmo livro que nós estamos estudando, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Ah, já dou uma mostradinha bem para vocês nisso daqui. Bom, começando pelo cronograma da atividade, pessoal, tá aqui. Okay? Então tá previsto aqui no dia 25 do 3, então portanto a próxima aula nós teremos a atividade síncrona. Bom, então espero todos vocês. Vamos usar a videoconferência nessa aula, onde que teremos interação entre professor, aluno e tutores. Está previsto para começar às 9h30 até às 11h30, tá bom? E aí nós vamos discutir um pouco tanto das aulas anteriores, das 3 primeiras aulas, quanto o conteúdo da quarta aula, tá bom? Outra coisa, o formulário, né? O censo dos alunos. Deixa eu mostrar aqui no AVA, que nós temos aqui, ó, tá aqui a disciplina de vocês. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Aumentar um pouquinho o zoom. Então, está um pouquinho diferente porque esse aqui é a versão do professor, tá? Tá aqui os materiais da aula 1, bom? Temos a atividade aqui, ó, das aula 1, semana 1, tá? Já está ajustado aqui, ó, para o dia 26, bom? Alguns avisos que eu vou colocando aqui para vocês, vou passando para os tutores. Tá? Aula 2, uma coisa, né? Temos aqui o questionário que já está também configurado para o dia 26. E atenção, pessoal, na hora de ler o questionário, de responder, tem que ter muita atenção que vocês tenham um tempo de 60 minutos, por exemplo, nesse questionário 2, tá bom? É só uma tentativa. Okay? E a correção automatizada, aqui no ambiente virtual, é assim que nós corrigimos, porque são 130 alunos, não dá para corrigir um por um. Então, se errar, aí só no final do semestre a gente vê o que está acontecendo, ver se a gente consegue consertar alguma coisa. Ok? Mas, gente, bom, isso é ter bastante cuidado aí na hora de preencher, que vai dar tudo certo. Ok? A questão, leia todas as alternativas antes de marcar. Tem muita questão que é de marcar. Ah, fui lá para mostrar o formulário, acabei que nem mostrei, né? O formulário está aqui, ó. Tá? Pesquisa com os alunos. Deixa eu abrir aqui. No meu caso aqui, eu já respondi, né? É só um teste, por isso que eu não apareceu. Mas para vocês, aparecer aqui nessa página e esse formulário exatamente desse jeitinho aqui, tá? Coloquei a capa inicial, é esse formulário aqui, ok? Para frente. Aqui é só um exemplo, né, de uma pergunta que está no formulário. Dá para ver que 55 pessoas responderam. Aqui tem uma resposta que é minha, fazendo o teste, ou duas. Tá bom? Então, na verdade, umas 52, 53 pessoas responderam, que é muito pouco, já que nós temos 130 alunos por enquanto. Tá bom? Então, é uma pergunta sobre as aulas presenciais, horário da aula síncrona, por exemplo, na próxima aula, né? Então, só para a gente ter uma análise aqui, posso sábado pela manhã ou à tarde, 45%, 34,5% só pode após as 14. Então, aqui dá mais de 79%. Então, 80% redondinho, né? Pode à tarde. Então, a gente vai fazer à tarde a aula síncrona, tá bom? Já fica definido, mas eu vou colocar no AVA também isso daqui, é só para ter um exemplo para que serve o formulário. Bom, revisão da aula 2. Pessoal, na aula 2, coloquei lá esses capítulos para vocês lerem, né? Já coloquei o questionário, espero que tenham lido, respondido, e alguns vídeos lá para vocês complementar. Então, é sobre as modalidades do ensino à distância, né? Nós temos a modalidade por correspondência, que foi a primeira, e um texto bem tranquilo, só lembrando que essa disciplina
é uma disciplina teórica, né? Então tem que ler, pessoal. Escolhi esse livro, lembrando, né, que o livro... Deixa eu até abrir o livro aqui, só para dar uma olhada aqui na capa dele. Sempre bom entender como que nós estamos organizando o nosso estudo, né? Então, esse aqui é o livro, quem está chegando, né? Como tem aluno chegando, estou fazendo esse vídeo repetindo algumas coisas, tá bom? Quem já assistiu, um pouquinho de paciência, rapidinho eu falo aqui. Então, Editora Pearson, é um livro muito bom. A primeira versão dele é de 2009 e essa última aqui é de 2014, né? Ó, 2009 aqui, e essa última versão aqui já é de 2014, tá? Oitava reimpressão aqui, ó. Então, portanto, um livro que dá para ser utilizado, principalmente porque é gratuito. Bom, obviamente, alguns conteúdos devem ser complementados, e já falei isso em aula, só repetindo, tá? Por exemplo, quando a gente fala sobre história, os tipos de educação à distância, isso não tem problema. Mas, por exemplo, aqui, ó, só para contextualizar, de novo, pessoal, isso já foi falado, mas só para reforçar, porque tem aluno chegando depois, né? Tá? Mas eu espero que assistam as aulas 1, 2 e depois a terceira na ordem. Mas se alguém está começando por esse vídeo, já fica a informação. Então, o atual cenário do internacional DAD, obviamente o livro é de 2014 para cá, 9 anos, né, 8 anos, 9 anos já mudou. Então, tem que complementar, chama bibliografia mais atualizada. Então, é isso daqui, tá bom? Bom, voltando aqui, da aula 2, a primeira modalidade foi por correspondência, que era correios, cartas. Obviamente não existiam outros meios, não existia internet nessa época, né? Ok? Depois a aprendizagem por rádio. Se você entender a evolução dos meios tecnológicos, você vai entender que a evolução da EAD também, tá? Coloquei lá os vídeos para fazer essa correlação. De novo, pessoal, tem que ler, né? Essa disciplina teórica não tem como se não ler, tá? Poderia ficar lendo aqui com vocês, destacando os pontos principais, e o vídeo ficaria muito longo, ok? O capítulo 10, aprendizagem por computador sem ligação à rede, tá bom? Aqui não existia internet ainda, né? Então, uma palavra que vocês vão ver muito, talvez os mais novos aí, com menos de 20 anos, talvez não tenham nem tanto conhecimento, né? Mas o CD-ROM, tá? É o tipo de mídia substitui nosso pendrive hoje, na época, tá? Onde é armazenado o material e o pessoal vendia esses cursos aí. Então tem bastante informação interessante aqui no livro. E todos esses capítulos podem ser complementados, você pode pesquisar mais, tá? Isso aqui é um texto base, informações mínimas aí para vocês conseguirem acompanhar a aula, tá bom? Bom, pessoal, vou fechar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. E aí depois eu vou gravar um outro vídeo para